Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Você, torcedora e torcedor, especialmente do Náutico Capibaribe. Falamos aqui sobre o grande líder hoje da Série B do futebol brasileiro. O líder disparado, 100% de aproveitamento, 4 vitórias em 4 jogos. O Náutico tá matando a pau na segunda divisão da Série B. O Timbu chegou a ser um candidato a rebaixamento à Série B, à Série C. Na temporada passada, quando estava jogando a segunda divisão, mas a equipe consegue se recuperar. Em novembro chega ao clube o Hélio dos Anjos, a coisa começa a mudar de figura, vitórias e vitórias, resultados impressionantes dentro e fora de casa. A equipe consegue se manter na segunda divisão do futebol brasileiro. Há uma avaliação de que o trabalho foi muito bom, e aí as coisas passam a receber uma continuidade em todos os sentidos. Uma continuidade do trabalho do Hélio dos Anjos, um treinador aí já da velha geração, de certa forma, mas que tem apresentado resultados impressionantes, não apenas na forma como comanda, na identificação com o clube, na identificação também com seus jogadores, na forma como se relaciona hoje em dia com seus jogadores, mas curiosamente, meus amigos, também no olhar para o que acontece dentro de campo, algo que eu sempre critico dos treinadores da antiga geração, da geração mais antiga mesmo, dos treinadores mais tarimbados do futebol brasileiro, essa dificuldade mesmo de adaptar o seu olhar para os movimentos que o jogo de hoje apresenta, que são muito diferentes de pouco tempo atrás, né? Porque hoje a preparação física já é bem diferente do que era 10 anos atrás, muito diferente, e ela gera movimentos corporais novos. Esses novos movimentos também corporais geram também vários acontecimentos em torno ali do portador da bola, e também diante, um pouco distante dele, né? Esses movimentos exigem uma movimentação diferente hoje dos jogadores, e o olhar do técnico que está ali na área reservada para o seu trabalho precisa dar conta de todos esses detalhes. Ou seja, o futebol de hoje coloca desafios bem novos e diferentes para o técnico da antiga geração, da velha geração, e poucos estão conseguindo se adaptar a esse tipo de coisa. O Hélio dos Anjos parece ser neste momento uma grande exceção, uma honrosa exceção, e ele está a serviço, prestando seus serviços hoje para o Timbu, para esse grande clube, para esse clube muito importante, não de Pernambuco, gente, não do Nordeste, mas muito importante do futebol brasileiro. Importa demais que o Náutico consiga, sim, fazer uma campanha interessante na Série B e volte para a Série A, né? Em que não disputa desde o final de 2013, né? 2013 para 2014, não disputa a Série A do futebol brasileiro, que é um lugar para os grandes clubes do futebol deste país, como o Náutico Capibaribe, né? Essa palavra Capibaribe já me lembra do João Cabral de Melo Neto, né, o grande poeta pernambucano, que leva o rio para muitos dos seus poemas também. Acho que a presença do Capibaribe no Náutico é realmente muito interessante. Náutico Capibaribe, muito bacana isso. Assim como muito bacana também na minha opinião, o nome do estádio do Náutico, que é um dos nomes mais interessantes, mais simbólicos que existe no futebol da América Latina, o Estádio dos Aflitos. Foi muito importante que o Náutico tenha deixado de lado aquela história de Arena Pernambuco e tenha voltado para os Aflitos, que é a sua casa, que é o estádio que identifica o Náutico, é o estádio que tem tudo a ver com o Timbu. Pode perfeitamente, gente, receber ali uma reformulação, ganhar muito mais, uma arquibancada melhor, enfim, mas é o estádio em que o Náutico tem de fato que jogar. Naquela ocasião, no passado, quando eu falei que o Náutico tinha errado em sair dos Aflitos, até recebi críticas de alguns torcedores do Náutico à época, lá no Twitter, mas depois as pessoas perceberam que o Náutico não deveria mesmo sair da sua casa, dos Aflitos, que hoje, inclusive, é muito responsável também por esses resultados positivos da equipe. O Náutico não perde simplesmente 20 partidas nos Aflitos, né? Desde outubro da temporada passada, que o Náutico não é derrotado nos Aflitos, os números são muito positivos, e essa equipe sim se candidata a cada dia, a cada jogo, a ser uma das equipes que vai subir sim, por que não, a Série A do futebol brasileiro. Pode tudo mudar nessa competição que é muito difícil, muito competitiva, mas os sinais que o Náutico está oferecendo neste momento são sinais muito positivos. Não é apenas o resultado, não é apenas as vitórias que o Náutico está conseguindo a cada jogo, fora de casa, contra adversários muito bons, como Vitória, por exemplo, né? Vencer o Vitória fora de casa realmente foi um resultado muito importante, e outros resultados também, o Guarani também, que é uma equipe que para mim pode até mesmo subir para a Série A. O Náutico conseguiu vencer o Bugre fora de casa por 3-1, jogando muita bola. Foi o único jogo ali, na verdade, que o
que o Náutico, na minha opinião, poderia ter problemas nesses 4 jogos aí. Um problema maior, poderia até ser derrotado e o Náutico conseguiu vencer com uma boa quantidade de gols, vencendo por 3-1. Bom, isso é muito interessante. Eu falo que os resultados são muito bons, mas que quando a gente olha para o campo é que a gente vê de fato os sinais de que esse Náutico pode ser uma equipe candidata sim a subir a Série A do futebol brasileiro. Porque não é o resultado, é a forma como esses resultados estão sendo construídos pelo Timbu, né? Em todos os jogos a gente percebe uma equipe que tenta chegar sempre ao campo de ataque, que tem conseguido muita criação de jogadas, cria muitas jogadas, cria muitas oportunidades de gol, está conseguindo fazer muitos gols. Hoje tem uma defesa muito boa, uma defesa realmente acima da média, com os jogadores ali fazendo muita diferença. E quando a gente fala em continuidade, a gente olha para essa equipe do Náutico hoje, é impressionante, parece a mesma equipe da temporada passada, parece aquela equipe que estava quase caindo para a segunda divisão. A gente tem ali 2 mudanças pontuais ali na equipe, né, no elenco principal. Acho que pouco a pouco a gente está vendo uma terceira mudança também, né, que é a presença do Trindade no lugar do Djavan, mas a gente percebe ali que é praticamente a mesma equipe com 2 alterações, né, uma inclusive no gol, ou seja, que diminui bastante esse impacto aí das mudanças, né. É impressionante o Náutico, e isto prova que a continuidade do trabalho, o respeito à continuidade do trabalho pode ser muito importante. Mas não somente isso, gente, porque o Ceará hoje respeita muito o trabalho do Guto Ferreira e ele não está conseguindo responder positivamente neste momento aos desafios que o Ceará está apresentando na Série A do futebol brasileiro. Então tem muito a ver também com o técnico. Os dirigentes podem fazer sua parte, devem fazer sua parte, mas o técnico também tem que entregar algo de diferente, algo de positivo, e isso está sendo feito hoje pelo Hélio dos Anjos. Vamos olhar para a equipe do Náutico. Olha, a equipe da temporada passada, né? Olhando para a equipe atual da temporada passada, a gente tem o Alex Alves, que ele é novidade no gol, é uma das novidades da equipe, né? O Hereda, o Camutanga, né? E o VL e o Brian, né? A gente tem o Djavan, o Rodney e o Jean Carlos. A gente tem ali no meio de campo ali, essa formação que para mim é um meio de campo muito interessante. A gente tem o Eric, o Vinícius e o Chiesa, né? O que mudou aí? O que mudou aí foi a presença do Alex, né? Que é um jogador diferente aí que está fazendo aí um trabalho no gol, na minha opinião, muito positivo também. A defesa do Náutico está muito boa, né? Acho que o Wagner Leonardo no VL é um jogador hoje muito acima da média. É também um jogador que entrou na equipe, está fazendo muita diferença, está conseguindo fazer aí. O número de desarme dele é um número muito acentuado, né? Bem relevante mesmo, acima da média, até mesmo hoje, para se a gente considerar a Série B e a Série A. É um zagueiro que vai ser um dos grandes destaques da Série B do futebol brasileiro. Vai ser um dos melhores jogadores da Série B, o Wagner Leonardo. Realmente está fazendo uma temporada até agora excepcional. O nome disso é excepcional. O que está jogando esse zagueiro hoje não é pouca coisa. Está jogando muita bola mesmo, o Wagner Leonardo, e é um dos destaques da equipe do Náutico, mas não é apenas ele é um dos destaques, né? Então, deixando claro, essa equipe, né, Alex Alves, Hereda, Camutanga, VL, Wagner Leonardo e o Brian, Djavan, Ronald, e o Jean Carlos, Eric, Vinícius e o Chiesa ali na frente. Essa equipe teve 2 mudanças no gol, o Alex Alves, e também a entrada do Wagner Leonardo. Como eu disse, o Trindade está pouco a pouco tomando aí o espaço aí do Djavan. O Djavan tem aí um problema físico aí e o cara tá jogando muita bola, tá jogando muita bola e pode perfeitamente ser um terceiro nome aí, uma terceira mudança em relação ao elenco da temporada passada. O que mudou? Mudou que o técnico chegou fazendo um trabalho legal, tendo uma identificação muito boa com os jogadores, né? Teve uma resposta muito positiva para os sinais que ele deu para esses jogadores, e aí ele resolveu continuar com esses jogadores, e eles, com muita confiança, né, muito empoderados, estão respondendo dentro de campo. Né? Dentro de campo a gente vê uma defesa muito sólida, realmente muito sólida, não somente pela primeira linha, que é uma linha que tem feito um trabalho muito legal. A gente tem ali na lateral esquerda, jogando de pé trocado ali, o Brian, que também é um dos destaques atualmente da Série B, é um dos grandes destaques, na minha opinião, de jogadores que jogam de lateral esquerdo no futebol brasileiro na temporada de 2021. Não é na Série B apenas, é na temporada do futebol brasileiro em 2021. Se a gente pensar
olhar para os jogadores que jogam na lateral esquerda da Série A, da Série B, da Série C, da Série D do futebol brasileiro, a gente precisa considerar, né, que o Brian é hoje um dos grandes destaques da lateral esquerda no futebol brasileiro em 2021. Tá jogando muita bola o Brian, um cara que tem uma presença interessante na defesa, tem uma ótima recomposição, tanto ofensiva como defensiva, tem uma presença no ataque também bem relevante, um zagueiro, um lateral aí de muita personalidade, que consegue também fazer com que esse jogo do Náutico se qualifique tanto no primeiro campo como no segundo campo também. Então eu gosto muito desse jogador, para mim também tem tudo para ser um dos grandes destaques também da Série B, esse jogador Brian. Agora, ali no meio de campo a gente tem ali os dois volantes, né? O Hélio dos Anjos sempre tem jogado aí com essa linha aí, né? Do 4-2-3, 4-2, dois volantes, na verdade, né? Uma linha ali do meio de campo, que a gente tem esses dois volantes, a gente tem na frente ali uma linha com três atacantes, né? Mas sempre tem essa presença aí dos dois volantes, né? Olhando para a escalação de novo aqui, né? O Alex Alves, o Hereda, Camutanga, Leonardo e o Brian, a gente tem a primeira linha. A segunda linha, a gente tem a presença do Djavan, né, ou Trindade, o Haldner e o Giancarlo. Né? Essa segunda linha, ela tem sido muito efetiva também para o Náutico. Ela é muito responsável pela marcação que acontece na equipe. O sistema defensivo, ele não se faz eficiente apenas pela primeira linha, mas também por essa segunda linha do Náutico, né? Esses três jogadores, não somente os dois volantes, mas também o próprio Giancarlo, que é um jogador que dá bastante combate, um jogador que tenta jogar, se esforça muito, corre bastante, enfim, se entrega demais para a equipe também. Agora, dessa primeira linha, a gente precisa destacar esse belíssimo jogador, o Haldner. Eu lembro que quando terminou a temporada da Série B de 2020, eu fiz um vídeo aqui neste canal indicando alguns jogadores, destaques da Série B, que poderiam perfeitamente chegar às equipes da Série A, aquelas equipes, inclusive sem muito dinheiro, né, sem muita condição financeira, inclusive para algumas equipes da Série A que caíram para a Série B e que precisava renovar o seu elenco. Eu indiquei o Haldner, que para mim foi um dos grandes jogadores da Série B da temporada passada, apesar do Náutico ter lutado aí contra o rebaixamento, né? No final o Náutico se recupera, evidentemente, mas eu acho que tanto no momento que o Náutico não estava bem, como no momento que o Náutico conseguiu sua reação, acho que o Haldner foi um dos grandes destaques daquela equipe do Timbu. Então eu indiquei e acho que esse jogador tem um futuro brilhante no futebol brasileiro. A gente está falando aqui de jogadores náuticos, a gente está falando de um jogador que é o Wagner Leonardo, que pode e deverá ser um dos grandes destaques da B. A gente está falando aqui do Brian, que é hoje um dos grandes destaques na lateral esquerda no futebol brasileiro. Estamos falando do Haldner, que é um dos jogadores mais promissores na posição, um grande volante também no futebol brasileiro. Ou seja, já estamos falando de jogadores que são grandes destaques, mas são jogadores que foram construídos como destaques no Náutico. São jogadores que em outras equipes talvez não tivesse tendo este sucesso que apresentam neste momento. Então o Náutico também está ajudando esses jogadores, o Náutico está construindo esses jogadores. O Náutico e, no caso, o Hélio dos Anjos com o seu comando muito eficiente até agora da equipe do Timbu. Né? Ali na frente a gente tem essa primeira linha que tem esses dois volantes, tem, como eu disse, o Giancarlo fazendo um trabalho bacana. Agora a gente tem também a linha ofensiva, né, que é composta por jogadores que fazem um trabalho bacana no setor de ataque, mas se compromete muito também com a defesa da equipe. O sistema defensivo, ele é alimentado, evidentemente, pela primeira linha e pelo goleiro, né, o Alex Alves. Ele é sustentado também ali pelo meio de campo, sobretudo pelos dois volantes, nesse caso, especialmente pelo Haldner, né? Agora eu acho que o Trindade também pode ganhar essa posição aí do Djavan. E a gente também está falando de sistema defensivo, que também tem um trabalho muito eficiente, também potencializado também pelo trabalho dos jogadores da última linha, da linha de ataque, que é composta pelo Eric, pelo Vinícius e o Chiesa. Esses caras estão marcando muito gol. É claro que quando a gente fala em defesa, em defender sistema defensivo, a gente não precisa imaginar o Chiesa retornando muito, né? O Chiesa dando um combate direto à portadora da bola, enfim. Mas ele também tem feito o seu trabalho de marcar assim como é possível, né? Trabalhando ali, por exemplo, na saída, pressionando às vezes a saída. Mas, sobretudo, esses jogadores, o Eric e o Vinícius, são jogadores que também contribuem demais para o sistema defensivo da equipe do Timbu. E marcam gols, né, gente? É um ataque que marca muito gol. O Náutico está criando muitas chances de gol, mas também marca muito gol.
Por que o Náutico cria tantas chances de gol assim? Isso acontece por quê? Porque esse meio de campo, ele é um meio de campo combativo, mas também constrói. E nesse sentido, o Náutico tem condição de trabalhar perfeitamente ali no entorno da área dos seus adversários, propondo o jogo em alguns momentos, como o Náutico também consegue ser uma equipe muito eficiente para o jogo de contragolpe. E nesse jogo de contragolpe, ele tem utilizado, sobretudo, o lado do campo e, notadamente, o lado esquerdo do campo, que é justamente o lado do Brian, né? Por ali, o Timbu está conseguindo criar bastante coisa, mas não somente por isso, né? Na situação de contragolpe, a gente tem também, às vezes, uma bola mais alongada, a gente tem também o trabalho também pelo outro setor, pelo lado direito, a gente percebe também um trabalho interessante pelo corredor central, de condução de bola, de passe, que acelera o jogo também ali a partir do corredor central. Então o Náutico, quando chega para o campo de ataque, chega muito rápido, é muito veloz nessa transição, então é uma equipe que é eficiente quando propõe o jogo, é uma equipe que tem sido muito eficiente também, né, quando parte para o contragolpe. E nesse sentido acaba se adaptando muito bem ao seu adversário, se adapta muito bem também às condições do jogo e aos desafios do jogo que o seu adversário coloca dentro de campo. Então o Náutico, quando joga de uma maneira, consegue ir muito bem. Quando joga de outra maneira, também tem ido muito bem, tem apresentado resultados muito positivos. Quando joga nos aflitos, está realmente matando a pau. É o Timbu, é o dono, é o senhor do engenho ali nos aflitos, o senhor do engenho mesmo dos aflitos e o senhor do engenho hoje também da Série B do futebol brasileiro. Mas também quando joga na casa do adversário, também está conseguindo resultados interessantes. Por quê? Porque, como eu disse, na casa do adversário, quando o adversário tenta sair para o jogo, o Náutico tem esse jogo eficiente de contragolpe, né, que não é somente esse jogo praticado fora de casa, mas é sobretudo esse jogo praticado fora de casa. Ou seja, esse Timbu sinaliza que pode se subir a Série A do futebol brasileiro e será muito importante para o futebol brasileiro, repito, não somente para Pernambuco e para o Nordeste, para o futebol brasileiro, tendo uma equipe oxigenada e muito interessante como o do Náutico na primeira divisão. É importante também a gente falar do trabalho do Edno Melo e também do Diógenes Braga, que é um trabalho que também tem, assim, gente, não adianta a gente pensar que uma equipe ela consegue esses resultados do nada. Cada vez mais no cenário de futebol brasileiro, o clube precisa sim ser organizado institucionalmente para conseguir apresentar uma equipe que faça sucesso. O clube pode perfeitamente se organizar muito institucionalmente e ter uma equipe que não apresenta no início um bom sucesso, mas o sucesso de uma equipe hoje dentro de campo, ela dificilmente vai acontecer se não houver uma grande organização institucional. Se o clube não se organizar, se o clube não pensar nas suas dívidas, em pagar aquilo que deve, em fazer com que o mês dos seus funcionários e dos seus jogadores seja um mês de 30 dias, se o clube não ir por esse caminho, ele está fadado a fracassar no cenário do futebol brasileiro atual. E o Náutico também fez a sua lição de casa do ponto de vista institucional. Hoje é um clube que tenta pagar suas dívidas, tenta se sanear, tenta ficar dentro ali das boas novas, do bom comportamento financeiro no cenário do futebol, e isso também entra dentro de campo, isso também repercute, respinga dentro de campo e também acaba se responsabilizando pelo sucesso da equipe do Hélio dos Anjos dentro de campo. Parabéns ao Timbu, que até agora orgulha demais o seu torcedor, não somente pelas vitórias, mas também pela forma como vence os seus adversários. Timbu caminhando, dando passos muito longos, por que não, meus amigos? Por que não? Para voltar à Série A do futebol brasileiro. É isso. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.